Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje o cenário tá um pouco diferente, tem roupas aqui secando. Quem mora em São Paulo sabe que é difícil secar roupa nos cantos da casa e tem que sempre colocar num ambiente que é melhor. Mas vamos lá então pro devocional de hoje, quarta-feira. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho os devocionais a partir de hoje, porque como alguns dias não deram certo de publicar, alguns dias os vídeos estavam gravados, mas não foram carregados, outros dias, teve uns 2 dias que eu confesso que aconteceu sim, de eu esquecer de subir, como por exemplo, ontem o vídeo estava gravado, mas eu esqueci de subir. Então eu decidi que eu vou começar a gravar durante o dia mesmo, na hora, como se fosse eu fazer uma live, mas eu vou gravar na hora e no dia, porque assim fica bem mais fácil. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais tarde, não vai sair às 7h59, exatamente por esse motivo. Então, mais uma alteração aí. Mas, de qualquer forma, eu acho importante trazer essa informação aqui, que independente do horário que saia, eu sei que a maioria das pessoas assistem os vídeos à noite, então eu acredito que, de qualquer forma, esse vídeo vai ser excelente para você. E, como eu falei, nós vamos acelerar um pouquinho aqui os processos. O livro em si, ele não é repetitivo, mas existem alguns tópicos que aqui para vocês podem parecer repetitivos. Então, o que eu vou fazer? Sempre que tiver algum tópico parecido com o que nós já falamos, eu vou resumir, como é o caso de hoje. Hoje o tema deveria ser a adoração que agrada a Deus. Porque lá anteriormente, se você assistiu o devocional do A Essência da Adoração, você já entendeu que a adoração a Deus, ela vai muito além de ir à igreja, né? Porque as pessoas têm isso na cabeça, que eu adoro a Deus quando eu vou pra igreja. Não, não é só quando você vai pra igreja. É no seu dia a dia, é na carninha que você faz, lavando sua louça, enfim, em tudo. Adorar a Deus é tudo que você faz na tua rotina. E hoje, o tópico seria a adoração que agrada a Deus. Então, aqui a gente vai falar, eu deixo aqui os tópicos anotados, que a adoração ela não é um ritual, ela é algo ritual falando de igreja, né? Que eu só consigo adorar a Deus se eu estiver lá com os irmãos na igreja. Não, é algo que tem que ser do seu interior, que realmente transmite lá o que a gente falou sobre a essência. É algo que você tem que começar a alimentar dentro de você, é um hábito, tá bom? Adorar a Deus na rotina, na simplicidade, é um hábito que você começa a fazer todos os dias. Em tudo que você faz, você se pergunta, estou adorando a Deus? Vai haver momentos que a resposta vai ser não, porque a gente é ser humano, a gente é falha, a gente erra. Existem momentos que a gente deixa de transmitir Cristo para as pessoas, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos cristãos, mas acima de tudo também a gente é ser humano e perfeito a gente nunca vai ser aqui nessa terra. Porque se a gente estiver perfeitinho mesmo, aí pode se preparar que o céu tá chegando para você. Mas aqui, nesse capítulo agora do livro, né, a gente iria abordar exatamente sobre isso, e um dos pontos principais, que eu deixei até aqui anotado, que é: não adianta cantar se o seu coração está distante, porque a adoração também, na cabeça de algumas pessoas, é só sobre cantar. Eu acredito que eu até comentei isso lá no devocional passado também. Mas às vezes nós cantamos louvores, às vezes não, eu diria que na maioria das vezes. 80% das vezes a gente canta os louvores porque são lindos, a gente sente a presença de Deus, mas não adianta de nada cantar e não viver. Depois de um tempo, eu não lembro quando, mas teve um período da minha vida que eu realmente na igreja, eu passei a cantar louvores que eu realmente estava com meu coração aberto para viver. Não que outros louvores fossem errados, nada disso, tem louvores muito lindos. Mas do que adianta eu cantar lá em cima na igreja que eu adoro ao Senhor, que não importa a tempestade que venha, eu vou cantar, sendo que quando a primeira tempestade vem eu não canto. Quando a primeira tempestade vem eu me abalo. Então eu parei para prestar mais atenção nas letras que eu estava cantando. Até em casa eu faço isso ainda hoje. Não que eu não vou cantar, né, se eu não estou vivendo, não é isso, mas tudo que eu passar a cantar, eu preciso começar a viver também. Porque é muito comum, principalmente no meio da assembleia, a gente cantar que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar tudo. A assembleia por muito tempo, hoje em dia isso vem melhorando um pouquinho, mas ainda é muito fixo isso. As pessoas, os assembleanos,
ficam muito que Deus vai dar a vitória. Não que Deus não vai dar a vitória, mas as pessoas esquecem de exaltar a Deus e focam só na vitória que Deus vai dar para você. Então, assim, nem tudo é sobre o sol que Deus vai dar para você, ou sobre o vento que você tá passando, que logo vai passar. Não. É sobre adorar a Deus no vento, e não importa quanto tempo esse vento vai ficar por aí, sabe? Então, é exatamente sobre isso. Quando você for cantar um louvor, você realmente prestar atenção nas letras, meditar, porque tudo aquilo que você canta, as músicas que você ouve no geral, não só louvor, mas músicas, né, como a gente diz, secular, tem algumas músicas que eu particularmente acho lindas, que eu não vejo problema nenhum em escutar, até porque tem muito cantor gospel que só se diz gospel, mas não é, e as canções são lindas e cantam na igreja. Enfim, mas eu presto muita atenção nas letras de tudo que eu escuto, e eu levo isso em consideração porque tudo aquilo que a gente escuta, a gente canta, a gente atrai. Também é uma forma de adoração, mesmo que você não admita, mesmo que seja indiretamente, é uma forma sim de adoração. Então tem que tomar muito cuidado com tudo que você canta, com tudo que você escuta, e fazer isso de uma forma intencional. Então, resumindo aqui, a adoração é isso, não é fingir uma espiritualidade, não é fingir acreditar numa coisa que você às vezes talvez ainda não acredita, porque não é porque você cresceu numa igreja, ou sei lá, começou a ir pra igreja e você escuta as pessoas falarem as coisas, mas às vezes você ainda não acredita. Vai ler a Bíblia, pede para Deus revelar a você, pede para Deus te ensinar a adorar Ele, tá bom? Que eu tenho certeza que isso vai ser excelente para você. Mas partindo então para o nosso devocional de hoje, que é o tópico que tá aí, que é, deixa eu passar para cá, que é quando Deus parece distante. O versículo-chave de hoje é: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8,17. Às vezes, parece que Deus ele esquece da gente. Isso é muito comum acontecer, principalmente quando a gente está passando por problemas. Na bonança, é muito mais fácil a gente ver Deus e tá legal com Deus. Nas dificuldades a gente também vai buscar Deus, mas a gente sempre vê Deus como um vilão. Quando você não adora a Deus o suficiente, quando você não tem intimidade com Deus o suficiente, até mesmo tendo, algumas vezes você vai achar que Deus ele tá sendo um vilão, que Deus ele é mal com você, que com todo mundo ele faz o que faz e com você não faz. Então, existem momentos da vida que Deus ele vai distanciar de você, e isso faz parte e acontece com todo mundo. Aconteceu com todo mundo na Bíblia e não é com você agora, alecrim dourado, que vai deixar de acontecer. Então, os tópicos que eu coloquei aqui hoje é: Deus às vezes ele permite silêncio. E por que silêncio? Silêncio também é resposta. Não significa nenhum sim, nenhum não. Mas silêncio geralmente para Deus, pelo menos no meu ponto de vista, significa espera, paciência. E isso é uma coisa que particularmente, como eu já compartilhei aqui com vocês, que eu não tenho. E quando Deus fica em silêncio, eu já fico toda agoniada. Dentro de mim, assim, nossa, vai me dando uma agoniação. Na minha cabeça não é tão simples o Senhor falar o que quer que eu faça. Se tá fazendo errado, me ajuda, me mostra que eu vou fazer certo. Se tá fazendo certo, mas tá faltando alguma coisa ainda, fala. Só que às vezes Deus usa o silêncio justamente para testar você. E Deus ele não faz isso por maldade, mas ele faz isso porque ele te ama. Tem momentos da vida que Deus ele não vai poder te dar um sim logo de cara, mas ele também não vai te dar um não, porque às vezes é da vontade dele que algumas coisas aconteçam na sua vida. Só não é agora. E às vezes o silêncio vai ser a melhor resposta para você. Então buscar intimidade com Deus, desenvolver uma amizade com Deus te ajuda a saber isso e a viver, continuar vivendo seu propósito mesmo no silêncio. O próximo tópico a gente vai para a fé não depende de sentimento. Isso aqui é muito importante. Ontem, por exemplo, eu vou compartilhar, foi um dia que eu acordei relativamente mal. Foi um dia que eu acordei sem vontade nenhuma de trabalhar. Confesso que eu tô com um pouco... Eu tenho trabalhado, porque a minha empresa depende só de mim, mas às vezes tem algumas tarefas que parece que eu fico travada. E o que eu levaria 1 hora para fazer, eu tô levando 2 horas para fazer, e tá tudo bem. Nós mulheres, não sei você, mas cada semana do mês eu tenho um ritmo. Tem uma semana específica que o meu ritmo, vai pro chão. Então, o que eu faria em 1 hora, provavelmente eu vou fazer em 3 dias. Isso é normal comigo, eu já acostumei, já aceitei, e é melhor para minha produtividade. Mas
quando a gente tá nesses dias maus, geralmente a gente acaba levando o sentimento, a gente acaba confundindo muito os sentimentos com a fé. E fé não é sobre o que você sente. Porque algumas vezes é normal você não se sentir amado por Deus, mas só porque você não se sente não significa que você não é amado por Deus. Às vezes você sentir que Deus não está com você não significa que Ele não está com você, porque você sabe que Ele está. Deus, Ele é onipresente, Ele sempre está com você. Então, se você deixar que os seus sentimentos sejam maior do que a tua fé, infelizmente você vai para dentro do buraco. Você mesmo tá como se você tivesse caído dentro de um buraco e tem uma cordinha lá que dá pra você subir, mas aí você faz questão de puxar a cordinha pra ficar junto com você lá no fundo do buraco. Basicamente isso. Então, não deixe que os seus sentimentos se sobressaiam sobre a sua fé. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que até hoje, às vezes, algumas vezes eu deixo sim, os meus sentimentos sobressaírem, e aí quando eu vejo que eu tô ficando meio ruim, eu vou lá e paro e penso, não pode, o que eu tô sentindo hoje não faz de mim quem eu sou, não, isso é mentira. Até porque nem tudo é culpa de Satanás. Mas o diabo, ele se aproveita sim da sua fragilidade. Ele se aproveita das brechas que você abre, principalmente dos seus sentimentos. Sono e sentimento, eu acho que são duas coisas que o diabo ele mais se aproveita de você. Porque quando você não dorme bem, quando o seu sono afeta você, tudo na sua vida vai ser afetado. Quem infelizmente não pode dormir bem todos os dias devido a trabalho, a correria do dia a dia, sabe que dormir mal faz mal para a saúde, para a mente, para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Então, o diabo ele se aproveita disso também. Ele se aproveita dessa brecha, porque ele sabe que você já está fragilizado, que você já está fraco. Ele vai te empurrar, ele vai te oferecer coisas para você aceitar, já que você está fraco. É onde você vai lá e aceita. Sentimento, mesma coisa. Quando você começa a ter um sentimento ruim, de que você não tá bem, Satanás vai usar esse sentimento. Já que ela não tá bem, eu vou começar a colocar as coisas na cabeça dela de que ela não presta, de que ela é insuficiente. O diabo faz isso com a gente. Ele já fez comigo, tá? Então, assim, é muito normal isso acontecer também. Nem tudo é culpa do diabo, mais uma vez dizendo. O fato de você começar a se sentir mal e se permitir ficar nisso o dia todo é culpa sua, não é do diabo. Mas ele se aproveita de você. Ele não vai perder a oportunidade de te levar para o inferno com ele ou de fazer com que os seus sonhos sejam destruídos. Não, ele não quer que você tenha família, ele não quer que você seja próspero. Inicialmente ele pode te trazer uma falsa esperança de que tá tudo bem na tua vida, mas depois ele faz questão de tirar tudo de você de uma vez só. Então, assim, é algo sério, tá? Esses devocionais que a gente tem feito não é só algo que eu tô falando por falar, pra você fazer por fazer, não. É tudo muito sério. Viver o seu propósito de vida é algo seríssimo, que você precisa começar a viver hoje, porque quando você entende que isso vai impactar lá na eternidade, como a gente já falou em alguns devocionais atrás, tudo muda na tua vida. Tudo muda quando você entende a seriedade. E quando esse desejo começa a ficar mais forte no teu coração, você de fato consegue viver uma vida melhor. E mais uma vez falando também, não é uma vida melhor referente a bens materiais, dinheiro, não. É no seu bem-estar. E quanto mais forte você fica, mais lutas, mais tempestade vem pra te pôr pra baixo, porque o inimigo ele não quer que você cresça, de jeito nenhum. Então assim, ele sempre vai usar tudo, 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 dentro da tua casa, seus colegas, seu trabalho, tudo, pra tentar te fazer cair. Mas é essa adoração, é essa intimidade com Deus que vai fazer com que você permaneça de pé mesmo nos dias ruins. Você vai chorar, vai ter dia que você vai achar que você vai morrer, mas a graça de Deus ela vai te sustentar e é na tua fraqueza que Deus ele se aperfeiçoa. Isso é muito verdade, tá? Então, pegue isso pro teu coração, principalmente pros dias maus em que você estiver vivendo, tá? Deus, ele testa a nossa perseverança. Então, isso é algo que eu não gosto em Deus, ele sabe. Mas eu entendo muito a Deus e da mesma forma que a gente às vezes precisa testar alguém
Por exemplo, no trabalho como empresa, eu preciso testar pessoas que são meus parceiros para ver se eles realmente serão bons parceiros para mim. Porque não faz sentido eu ter parceria com uma pessoa que não está alinhada ao meu propósito, não está alinhada ao que eu entrego para os meus clientes. Então, eu preciso em algum momento fazer testes. E tá tudo bem. Da mesma forma, Deus faz testes com a gente para ver se a nossa perseverança ela tá firme. Para ver se mesmo em meio ao caos, mesmo em meio àquela situação que parece não ter fim, parece que nada vai ficar bem, você ainda acorde, arrume teu cabelo e faz o teu dia acontecer mesmo estando fraca. O próximo tópico aqui é que nós devemos amar a Deus mesmo sem sentir que nós amamos Ele e entender que a confiança nele é maior do que a sensação que a gente sente. Porque às vezes existem momentos que a gente não se sente amado e parece que a gente não ama muito a Deus. É normal às vezes a gente se perguntar, será que eu amo mesmo a Deus? Será que eu vou ser salvo? Porque a gente é ser humano, a gente erra todo dia. É onde fica a dúvida, será que se Jesus voltar agora ou se eu morrer, eu vou ser salvo mesmo? Será que eu amo mesmo a Deus? Será que eu confio mesmo a Deus? Então, para você amar a Deus e amar qualquer pessoa, até mesmo seu cônjuge, você não pode depender de sentimentos, porque existem momentos, isso é super normal, quem é casado sabe. A gente ama a pessoa pelo que ela é, a gente ama porque a gente escolheu amar. Mas existem dias que se a gente for depender da paixão, às vezes não vai rolar. Às vezes a gente não quer fazer o outro feliz. E não por maldade, mas é porque às vezes o outro deixou a toalha em cima da cama. A gente se irrita, ainda mais a gente mulher, né? A gente mulher se irrita com muita coisa. Eu confesso que a gente é chata também. Mas às vezes a gente se irrita com coisa besta. E nessas coisas bestas que pra gente importa, né? Às vezes, naquele momento ali que a gente tá irritada, a gente pensa, nossa, que raiva, não gosto disso. Mas mesmo que a gente esteja sentindo essa raiva momentânea, a gente ainda ama o nosso cônjuge, porque a gente escolheu amá-lo. Mesmo que algo bobo tenha acontecido, a gente ainda vai lá, abraça, a gente mostra que a gente ainda ama essa pessoa. Se por acaso a gente erra, a gente vai lá, pede perdão e mostra para essa pessoa que a gente ainda ama, que a gente tá ali para fazer acontecer. Foi uma decisão, não foi algo, no sentimento, acordei hoje, quero amar. Não, eu vou amar mesmo nos dias ruins, nos dias bons. Isso é amar alguém e amar a Deus também. Porque nos dias ruins, a gente, é aquilo que eu falei, às vezes a gente pode colocar até Deus como vilão da nossa história. Mas quando você entende que você ama Deus e Deus ama você, até mesmo as coisas ruins que acontecem, você sabe que isso está sendo usado para te fortalecer, para você crescer. E é isso que realmente importa. Então, Deus ele não quer ver filho nenhum sofrendo. Eu li ontem um versículo sobre isso. Deus ele não quer que você sofra. Mas infelizmente, você e eu e qualquer outra pessoa, a gente só aprende sofrendo. E, infelizmente, a gente é tão burro, tem hora, que nem pra gente aprender observando. Não, a gente tem que cometer o erro e aprender lá no sofrimento. Porque Deus ele também não vai te impedir. Deus ele vai tentar te mostrar, te alertar para você não tomar certas decisões, não cometer certas atitudes. Mas ele não vai te impedir 100% de fazer o errado, o pecado. Nada, ele não te impede de nada porque você tem livre-arbítrio. Então, tudo depende das suas decisões. E confiar em Deus é também não deixar os sentimentos tomarem conta de você, não deixar a sensação que às vezes você sente de que você precisa fazer alguma coisa tomar conta de você. Isso é muito normal. Então, quando você entende que confiar em Deus tá acontecendo alguma coisa e eu já fiz de tudo, eu não posso fazer mais nada, deixa com Deus que ele vai resolver. E isso é terrível pra gente, para nós seres humanos, porque a gente quer fazer alguma coisa, mas tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que não adianta, você não vai poder fazer nada. É só Deus e para ele mostrar que ele é Deus na tua vida. Então, confie mais em Deus, ame a Deus acima de tudo e viva uma verdadeira adoração
E mesmo nos dias em que Deus parecer distante, não acredite nisso, não acredite nessa mentira que o diabo ele vai tentar colocar na tua mente. Então vamos lá para a pergunta de hoje, para você meditar aí durante o seu dia, para você pensar, refletir e colocar em prática, né? Muito importante. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? O que você pode fazer hoje para, mesmo no dia em que você achar que Deus te esqueceu, no dia que tá dando tudo errado, e você achar que, nossa, Deus não tá fazendo nada por mim, o que você pode fazer para se aproximar de Deus? É orar? É ler a Bíblia? É escutar um louvor? É escrever? Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo orações pelas pessoas, por mim, pelo meu marido. Eu também gosto de escrever, às vezes, o que aconteceu no meu dia, como está sendo, porque isso me ajuda a entender como estão as minhas emoções no dia, a ver se realmente aquilo que eu tô achando que parece impossível é impossível, ou se é só uma raiva, um sentimento na hora que eu tô sentindo. E aí depois de um tempo eu vou ler e penso, nossa, que coisa besta. Mas no momento não era besta. Então eu gosto de registrar tudo isso porque isso me ajuda. É uma das formas que eu tenho para me ajudar psicologicamente e também para me aproximar mais de Deus. Antes de eu assistir aquele filme Cartas para Deus, que é do menininho que tem câncer e infelizmente ele morre, né, devido ao câncer, mas antes de eu assistir esse filme, eu já escrevia para Deus, é algo que eu tenho o costume de fazer desde criança. Então, eu gosto muito de escrever cartas para Deus, escrever como eu me sinto, escrever orações pelas pessoas, até mesmo se eu encontro uma pessoa, eu conversei um dia só com essa pessoa, ou sei lá, meu marido jogou falando de alguém, pode ter certeza que o nome dessa pessoa vai estar no meu caderninho de oração. Ai, Ana, mas você ora pelas pessoas sem elas pedirem? Sim, eu oro. Eu oro sim, porque tem gente que não vai pedir oração, mas tem gente que precisa. A gente nunca sabe como é que tá a vida do outro, a gente nunca conhece a história de ninguém. Antes da gente julgar as pessoas, a gente precisa conhecer a história delas. Porque às vezes o que você acha estranho na vida de alguém é por causa de algo que já aconteceu com ela. Às vezes, uma atitude ruim de alguém é devido a uma ferida que não foi curada, que essa pessoa carrega até hoje. Você nunca conhece ninguém 100%, até que essa pessoa queira se abrir ou você queira saber mais sobre ela. Então, isso é uma das minhas formas de estar mais próxima de Deus, entregar a minha confiança a Deus e permitir que Deus controle mais a minha vida. Então, é algo que eu faço. E se para você funcionar também, recomendo você fazer. Escreve no celular, escreve no papel, enfim, o que você quiser, tá bom? O caderno que eu uso ali é o caderno que eu ganhei do governo da escola pública que eu estudava em 2026. Nem lembro quando eu terminei a escola. Mas tem mais de 5 anos aí já. Eu acho. Então, assim, faça algo que te ajude a se aproximar de Deus, medite naquilo que você pode se aproximar de Deus, mesmo nos dias ruins, mesmo quando tudo parecer perdido. Eu desejo muita paz e prosperidade para o seu dia, para a tua família, e que você possa viver o seu propósito de vida com intencionalidade hoje, todos os dias em que Deus permitir você viver aqui nessa terra.